Olá, eu sou Danilo Ventura, sejam todos bem-vindos a mais um Pensando a Obra, nosso papo semanal com os maiores especialistas da construção civil. Hoje temos aqui Alfredo Rodrigues e o Rafael Siqueira. Fique à vontade para cumprimentar o nosso público. Bom dia a todos, estamos aqui com mais um Pensando a Obra. Eu sou o Alfredo Rodrigues, trabalho no Qualitab e vamos falar um pouco aí sobre estruturas de concreto e estruturas metálicas hoje. Bom, meu nome é Rafael Siqueira, também estou lá à frente do Qualitab e a gente veio somar esse assunto aí tão pertinente, né, para a construção civil. Legal. Temos problemas icônicos, né, com a construção no que diz respeito a estruturas metálicas e a estruturas de concreto. E soluções incríveis que já aconteceram também utilizando desse tipo de construção. O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, o Museu da Arte, em São Paulo, né, de obras distintas. Os conceitos básicos que fazem a diferença entre os dois tipos de construção, eu começaria comentando com vocês e pedindo a opinião de vocês, o que diferencia uma estrutura da outra? Bom, vamos lá. O concreto armado é uma estrutura que precisa de uma forma, né? Igual quando você faz um bolo, você precisa construir uma caixa, colocar a ferragem lá dentro e derramar o concreto molhado, líquido, esperar ele endurecer para depois retirar. A estrutura metálica, ela chega, ela é içada por um guindaste, por uma grua, por um equipamento. Colocou, parafusou ou soldou, ela já está pronta. Então, você já tem aí uma diferença enorme na quantidade de trabalho braçal de uma e de outra, né? E ambas têm um monte de características técnicas, né? O concreto tem uma resistência à compressão, a carga de compressão de um pilar de concreto, o que ele suporta de peso vertical é um absurdo. Então, ele é uma solução para grandes cargas de concreto na vertical, uma solução incrível. Só que quando você tem que fazer uma viga muito longa para vencer um grande vão, para fazer um vão lá de 15, 20 metros, que a viga, se você fizer ela de concreto, ela fica tão alta que o próprio peso da viga de concreto se torna um obstáculo construtivo. Sim. Então, nesses casos, o aço é mais indicado. Então, você tem essas características, né? Por isso que você vê galpões que vencem grandes vãos, hangar de avião, por exemplo, que o avião tem que entrar, a maioria esmagadora é feita em aço, porque o aço ali é mais leve e vence grandes vãos, né? Agora, obras de infraestrutura que suportam grandes cargas verticais, né? Uma barragem, uma base que vai aguentar um grande equipamento em cima, é feito de concreto, né? Então, você tem ali diferenças dos materiais em si. Mas agora, né, vamos falar aí da construção civil, da construção residencial e comercial. Estamos tendo uma mudança rápida, que mais obras de estrutura metálica começando a ser feitas, prédios comerciais, prédios residenciais de estrutura metálica, e isso não era muito comum no Brasil. Uhum. Legal. Acho que vale destacar, né? Então, como o Fredo colocou, são duas tecnologias construtivas, né? Uma vai sendo moldada em campo, outra chega parcialmente feita em campo, né? Então, acho que isso é decisivo. Aí vão ter questões logísticas que fazem viabilizar um ou outro, tem questões arquitetônicas que fazem viabilizar um ou outro, tudo tem que ser observado, né? Em episódios anteriores aqui do podcast, trouxe a questão da mão de obra. Isso também é um ponto interessante, né? Eu até destacaria quando teve aquela movimentação para a Copa, né, e para Olimpíadas, onde estádios antigos foram reformulados, reformados. Você vê que o que trouxe ali de solução para ser obra que um momento onde o Brasil estava com problema de mão de obra, né? Você tem que fazer essas modernizações
acontecerem nesse cenário de escassez de mão de obra e num cenário de pouco prazo, o que foi tendo de solução? Por exemplo, Mineirão, né? Que era basicamente baixar o campo e estender a cobertura. Essa cobertura foi feita metálica. Maracanã, algo desse tipo também. Foi feita uma demolição da parte de concreto armado, né? Trazendo uma solução da cobertura também com estrutura metálica. Então, tem muito dessas questões eventuais, né, que também fazem definir por um ou por outro. A estrutura de concreto é mais tradicional, é mais utilizada. E existem inovações na forma de se construir, na forma de se preparar essa estrutura? Já existem inovações para o concreto, assim como a gente está vendo cada vez mais as estruturas metálicas? Existem. Existem tecnologias que não são novas, mas que agora são comuns, né? O concreto ele veio ganhando resistência com o tempo, então você tem concretos hoje de altíssima resistência, bem mais resistentes do que há 20 anos atrás. Então ele está vencendo vãos maiores com a tecnologia embarcada. Existe a proteção, que não é uma tecnologia nova, mas que ela era muito rara em obras residenciais e comerciais, eram mais em obras especiais, pontes e viadutos, mas agora você já vê em obra residencial uma laje vencendo um grande vão que dá liberdade para as pessoas mudarem as paredes de lugar. Eles fazem a laje, dentro da laje tem um tubo, uma mangueira, que passa uma sequência de cabo de aço. Depois que esse concreto atinge uma certa idade, você torqueia, dá um torque, comprimindo esse concreto através de um cabo de aço. Então isso é uma técnica antiga, mas que no residencial ela não era tão comum. Legal. E agora a gente já vê essa inovação aí permitindo que se vença grandes vãos com o concreto armado protendido. Uhum. Como o Alfredo colocou, né? É um desafio desse encontro de concreto, aço e forma. Então, onde a inovação tem se dado ao longo do tempo? No concreto, igual o Alfredo colocou, concretos de diferente resistência, né? Tecnologia de materiais ligados a concreto. E forma, um ponto que a gente pode colocar recente é a gente vendo cada vez mais sendo viável, né? Também foi tratado muito aqui em episódios anteriores a questão da viabilidade, mas passar a ser viável e cada vez mais comum obras residenciais com forma de concreto, com forma de alumínio, desculpa, né? Obras residenciais com parede de concreto e forma de alumínio. Que há pouco tempo, vamos pôr aí 10 anos atrás, essa viabilidade era difícil de passar, né? É um método construtivo que deu alguns saltos, né? Houve um rearranjo no mercado, até muito pela questão também trazida em episódios anteriores sobre o custo de mão de obra de se empilhar tijolos, né? Que hoje está sendo cada vez mais viável, está sendo cada vez mais comum, já não é difícil a gente encontrar várias obras de 12, 15 pavimentos em estrutura de concreto, né? Que são a parede de concreto. Legal. Isso é muito interessante, que é uma revolução que aconteceu. Sim. Que o Rafael está falando. Se você pegar o século passado e início desse século, obras populares, obras de conjuntos habitacionais, 95% era feita com alvenaria ou de bloco cerâmico ou de bloco de concreto. Né? Então, tijolo sobre tijolo. Se vai ter pilar ou não, alvenaria estrutural, bloco sobre bloco, concreta laje. Okay. Bloco sobre bloco, concreta laje. Aí no início desse século, começamos a ter a tecnologia de formas inteligentes, rápidas, que permitiu fazer paredes de concreto armado, que você prepara a forma, concreta, já fica o vão da janela, já fica tudo, os dutos de elétrica passados, dutos de hidráulica passados ali, e você desforma e está pronto. Né? Então, e isso é novo, assim, novo que eu digo, essa revolução ela tem uns 15, 17 anos, sim. E hoje você tem essa tecnologia da parede de concreto em muitos canteiros de obra, muito mesmo. Então, é uma coisa um pouco nova, mas que veio para ficar, né? E agora eu vejo um novo método construtivo chegando, que é o steel frame, que também não é novo. Sim.
que também é uma técnica que já era feita em outros países, aqui no Brasil muito, muito pouco. Mas agora, com o caos da falta de mão de obra, você não tem mão de obra, não tem como treinar, não tem como fazer. Qual tecnologia que diminui a quantidade de pessoas? Então, o steel frame, que é um sistema construtivo muito semelhante à parede de gesso acartonado, drywall, que são montantes internos com placas que fecham e formam uma parede. Só que no steel frame, essa estrutura em aço interna, ela tem capacidade estrutural, trabalhando junto com os painéis para suportar laje, para suportar 1, 2, 3 pavimentos e até mais. Então, é como se fosse um drywall que suporta grandes cargas e não precisa de pilares, de concreto armado, não precisa de bloco sobre bloco, e isso já está acontecendo, já tem grandes empresários montando sistemas de montagem dessa nova frente no Brasil, e a gente espera ver isso cada vez mais nos canteiros de obra por aí. Falando um pouquinho sobre custo, sobre viabilidade, quando a gente fala de custo, qual a estrutura que sai na frente em relação a custo? E isso depende de uma região? Como que funciona custo frente às duas formas construtivas? Bom, essa pergunta... Acho que depende muito, né? Ela depende da época, ela depende de fatores logísticos, fatores de produção dos materiais. Eu vou te falar, por exemplo, pré-pandemia, o aço armado, a gente estava comprando esse aço aqui na região metropolitana de Minas Gerais, R$ 3,50, R$ 3,80, o aço que vai dentro do concreto, beneficiado, R$ 3,80 o quilo, R$ 3,60. No ápice da pandemia ali, o aço deu uma subida enorme e o problema da mão de obra daquela época chegou a 11. Então ele saltou de 3,60, 3,80, pum, bateu no 11. E aí ele despencou e hoje a gente tem aí ele num cenário que, se você corrigir do pré-pandemia para hoje, ele talvez esteja até mais barato do que a correção da inflação. Então ele subiu e desceu de forma muito rápida. Por quê? Por muitos fatores. Primeiro, a pandemia passou, então a questão logística, e teve o fator China, que a China diminuiu a importação de minério de ferro, porque a demanda de aço deles lá diminuiu. Como a demanda de aço deles diminuiu, isso teve um impacto global no preço do aço. Então, essas tecnologias, o steel frame, a estrutura metálica se tornando mais competitiva frente ao concreto armado nesse momento, vem também desse fator China. Impressionante. Que legal, que legal. Por isso o orçamento, né, cada vez mais importante, né, de acompanhar, porque dependendo então do período em que se está vivendo, uma estrutura pode ser mais interessante do que a outra. Sim, sempre cabe uma análise de viabilidade, passar pela viabilidade, passar por um estudo até pré-projeto mesmo de cada solução, né? Tem como você já fazer estudos bem apurados sem entrar num projeto tão detalhado para tomar essa decisão. Eu destacaria que talvez não seja só isso que coloca um versus o outro ali, só a parte de custo, né? A gente tem que chamar atenção, produtividade, a gente já falou, hoje há um apelo muito grande da questão ecológica, né? Sim. De materiais. Eu há pouco vendo um perfil no Instagram de um escritório canadense, né, que produz projetos e executa obras de casas em estrutura metálica. E você vê que o grande mote dele, o grande apelo deles é quanto a isso, né? Ou seja, tem uma característica que o concreto armado não tem, que é de ser reutilizado, né? Então, tem uma casa lá que eles destacam no perfil deles lá, é uma casa de 400 e poucos metros quadrados, numa montanha, casa maravilhosa, e eles falam, olha, aqui tem 2 containers e material de desmonte de 16 obras, né? Então, assim, muito legal. Você vê o projeto, tem ali a parte de serviços e uma das suítes estão
acomodadas num container, num Sim, antigo sim. container, né? E uma suíte principal que fica em balanço, com a vista maravilhosa da montanha, tá lá com a viga que provavelmente era de uma estrutura metálica bem robusta, né? Então, isso é um ponto que tem que passar a ser observado e com certeza vai ser mais observado. A construção civil não tem como fugir do fato de que ela é uma indústria que conta com insumos de base extrativista, né? Então não tem jeito. Você vai fugir você está aqui discutindo estrutura metálica e concreto. Existe uma mineração para as duas coisas, né? Ou seja, uma base extrativista para as duas coisas. Mas, ou seja, o que resta para a construção civil? Né? Inovações em alguns materiais, que é um pouco limitado isso, mas se você pensa do ponto de vista estrutural, que não tem como fugir dessa lógica extrativista, é você ir para uma linha de reaproveitamento, de reutilização, Sim. que aí não tem jeito, aí o concreto fica para trás, né? Toda obra recebe um financiamento, né? Muitas das vezes ela é financiada por banco, por outras instituições. Pensando ainda na viabilidade de custos, uma estrutura frente à outra, recebe alguma linha especial de financiamento? Não. Elas são tratadas de forma igualitária. Não, mas deveria. Eu penso que isso seria uma evolução, porque, como o Rafael falou, a obra em aço, ela é muito menos agressiva ao meio ambiente. Até a mão de obra que está no canteiro sofre mais com a presença do cimento, o pó, a poeira, né? As questões também de segurança do trabalho, envolvidas numa concretagem de um pilar. Você vai fazer um pilar de 6 metros de altura para um teto de uma loja. Quando você faz os primeiros 3 metros, é tranquilo, vai lá, fez a forma, enche. Quando você passa essa forma para cima, você tem que montar um andaime ali em volta. O operário tem que subir, ele tem que trabalhar com cinto e tal, para fazer um simples pilar, né? Então, a obra metálica, ela tem essas Velocidade. Uhum. Mas aí, por que então não é tudo metálico? Porque tem um monte de senão. Primeiro, a nossa tradição, nós temos muito mais mão de obra treinada em concreto, escritórios especializados em concreto armado. Nós temos mais calculistas de concreto armado do que calculistas de estrutura metálica. A estrutura metálica, Danilo, ela tem uma característica de dilatar, por exemplo, com o calor do sol. Você faz uma fachada metálica, um painel, um prédio que recebe uma insolação, e você tem uma dilatação térmica, que no concreto é muito menor. Então, para que aquela fachada não dê trincas, fissuras, você tem que trabalhar com um sistema de juntas de dilatação que suporte uma movimentação muito maior do que no concreto. Quando você encosta uma parede de tijolos num pilar de metal, você tem que fazer um tratamento para que aquilo não vire uma trinquinha no seu reboco depois. Então, trabalhar com estrutura metálica e outros sistemas requer um cuidado maior e uma expertise maior que as construtoras estão aprendendo e está evoluindo, mas existe esse porém. Ainda um pouquinho dentro do que você está falando. Então, a manutenção para um tipo de estrutura e para outra, dá mais trabalho? Gera menos custo? Boa pergunta. Quando você tem elementos metálicos aparentes, ele vai enferrujar um dia. Aquela tinta vai desgastar. O concreto não tem isso, né? A viga está pronta, a viga de concreto, você rebocou, pintou, o que você troca é a pintura. Quando você tem estrutura metálica aparente, você tem que cuidar daquela estrutura. Ela não pode ficar ali o resto da vida sem nenhum tipo de cuidado. Tem isso também, né? Quando ela está aparente, porque você tem obras que a estrutura é totalmente coberta. E tem a questão da prevenção de combate a incêndio, que as obras de estrutura metálicas, em certas situações, precisam receber proteções adicionais contra fogo que o concreto não precisa, em determinadas situações.
Então, em determinadas aplicações, você tem que avaliar se você vai precisar fazer uma proteção especial no metal, que no concreto talvez você não faria. Então, isso também pesa em algumas situações. É sempre uma análise profunda do momento Sim. da construção. Falando um pouquinho sobre prazos, sobre execução logística, quanto tempo realmente se economiza uma frente à outra, entre estruturas metálicas e estruturas de concreto? Há um tempo de execução que se economiza entre um e outro? Imagina um predinho de 4 andares. Se você for fazer ele de concreto armado, aí 2 dias você vai fazer os pilares, colocar a armação, concretar. Mais 2, 3 dias você vai fazer o escoramento, torres, escoras, forrar com madeira, fazer a armação da laje, a armação das vigas, né? Você gasta uns 2, 3 dias para fazer a forma, mais uns 2 dias para terminar a armação, e aí lá pro 9º dia de trabalho, você está pronto para concretar aquela laje. Então você demorou 9 dias para sair de uma plataforma plana para concretar a próxima plataforma plana, 3 metros de altura, um pocinho, um apartamento comum. Com a estrutura metálica, dependendo do rendimento, nesses 9 dias você monta os 4 andares. E com mais 2 dias você concreta, que você tem a estrutura metálica, mas a plataforma do apartamento normalmente é de concreto ainda. Né? Você tem a estrutura de metálica em si, mas o piso dos apartamentos, das residências ali normalmente é feito em concreto. Então, o que você gastou 9 a 11 dias para fazer uma laje, com esse prazo você faz todas. Né? Mas então, voltando à pergunta, por que então não é tudo? Porque não é bem assim, né? Você vai ter que tratar você vai encontro de parede com aço, é complicado. Como é que você vai fazer sua fachada de estrutura metálica? Como é que é a proteção contra incêndio da sua estrutura metálica? Tem uma série de senão. Mas eu estou vendo com muito bons olhos. Eu espero que o preço do aço continue nesses níveis para que a nossa construção civil evolua. Tem um ponto que é importante, né? Que é a aceitação do produto. O que o Alfredo trouxe aqui, né? Bom, deu o exemplo de um predinho residencial. Por que a gente então não vê vários prédios residenciais em estrutura metálica? Eu até colocaria aqui, né? Pense em um prédio residencial que você conheça que é de estrutura metálica. Não sei se você vai conseguir puxar na memória isso. Né? Eu, fazendo esse exercício, eu tenho aqui 2, 3 exemplos aqui na cidade. Eu acho que eu não teria nenhum. Pois é. E, inclusive, um deles é perto da minha casa, eu conheço pessoalmente, é um prédio que já deve ter, sei lá, chegando nos 40 anos. E quando você vai estudar o mercado local de imóvel usado, né? Lá, um apartamento tem de 2 e 3 quartos, o preço é muito mais baixo. Um reflexo de uma aceitação, de um preconceito, né? Que tem. Você entra lá, já visitei unidades lá, como eu disse, uma obra de quase 40 anos, perfeito estado, manutenção em dia, você não vê nenhuma patologia, ou seja, essa não aceitação vem de um preconceito mesmo, que é uma coisa que a construção civil ela acaba sendo a evolução, nós trouxemos aqui em outro momento, né? A evolução ela é barrada por isso também, né? Muito interessante. Isso aconteceu com a parede de gesso acartonado. Sim. Com o drywall. Há 25 anos atrás, se lançasse um produto de apartamento, estou falando começo desse século, e falasse que a parede é de gesso acartonado, ele não vendia. Então, tivemos uns pioneiros que tentaram, que fizeram, mas quando você fazia isso, era difícil vender o apartamento feito de parede de gesso acartonado. Hoje, já está muito mais aceito. Ainda existe, em alguns nichos, um certo preconceito, mas ele veio vencendo. Mas como agora não tem para onde correr, porque a mão de obra acabou, eu acredito que isso... vai ficando mais comum. Vai ficando mais comum e as pessoas vão aceitar. Aquele movimento que teve aqui em Belo Horizonte, né, no início do século, né, lá no início dos anos 2000, em torno ali do BH Shopping, Belvedere, que, né, subiram vários prédios de alto padrão, produto de alto valor agregado,
e muitas construtoras saíram na frente, trazendo o drywall, tiveram um problema de aceitação, recuaram para depois voltar, né, com essa realidade. Então, assim, isso é uma das explicações do porquê não se tem, por exemplo, imóveis residenciais, né, ou pelo menos não tem em grande quantidade, né, imóveis residenciais com estrutura metálica. O que é um problema. Essa casa que eu dei exemplo antes aqui, ela é maravilhosa, tenho certeza que ela vai ser um imóvel centenário, que né, mesmo com coisas reutilizadas, né, Legal. Um produto final muito bom, mas é uma questão de aceitação, né? Essa execução, a mão de obra, como já disse, está escassa, e a gente precisa de uma mão de obra mais especializada para execução de um tipo de estrutura ou da outra. Qual que é mais difícil de encontrar profissionais especializados? Metálico, concreto? Concreto. Porque o concreto eu preciso do carpinteiro, que é um profissional que faz a caixinha do pilar, sabe travar ela. Muitas vezes ele tem que usar um equipamento, uma forma que foi alugada, aprender a trabalhar com aquela forma. Controlar o prumo, controlar o esquadro do pilar, né? Aí você precisa do armador, que é uma mão de obra que pega o aço ou beneficiado ou para armar ainda, faz as conexões, monta as peças, os pilares, coloca dentro da forma, encaixa tudo. Aí você tem a mão de obra de lançamento do concreto, que é jogar a massa lá, fazer a vibração correta, controlar a qualidade do concreto. Você tem que controlar a qualidade dele. De cada peça que se concreta, de cada pavimento, você tem que tirar um corpo de prova, mandar para o laboratório, rastrear isso. Então, a estrutura metálica não precisa disso tudo, né? E agora, Danilo, o que eu estou vendo assim? Existe também a estrutura mista, né? Que é muito interessante, que é às vezes pilares de concreto com vigas metálicas. O que a gente está sentindo muita falta são de escritórios de cálculo que trabalham com os dois sistemas. Isso é verdade. Aí tem poucos escritórios, na minha visão, que trabalham com os dois sistemas. E a gente muitas vezes vê calculista especialista em concreto armado, calculista especialista em estrutura metálica. E muitas vezes o empreendimento precisa mesclar ambos. E se a gente tiver mais escritórios, e se eu trabalhasse com isso, eu buscaria capacitar os escritórios de cálculo nos dois sistemas. Isso vai ser muito bom para o Brasil, se isso acontecer. Em aspectos técnicos e de desempenho, você já comentou sobre a resistência a fogo, frente ao concreto, frente à estrutura armada. Seria um ponto fraco, assim, para a estrutura metálica, né? O fogo, tratar fogo, pensar no fogo, seria isso a resistência das pessoas contra esse tipo de empreendimento? Acho que não. Acho que a resistência principal é cultural mesmo. É uma coisa, e que isso é lento, né? Voltar aqui no exemplo da parede de concreto, que hoje nós estamos como algo que tem viabilizado e que tem ganhado uma situação, até uma certa hegemonia em esse tipo de produto. Há pouquíssimo tempo era muito pouco aceito, né? O cara se imaginar numa casa onde todas as paredes, se eu bater ali, eu não vou quebrar um tijolo, vai estar ali uma parede de concreto. Um Jack Chan. E já ouvi coisas do tipo, não, então é igualzinho cadeia. É igualzinho cadeia, é uma parede de concreto, por isso só prende a sua casa. Eu tô morando dentro de uma caixa d'água. Já viu muita coisa, né? Existe então tem aspectos culturais, né? Aspectos culturais. Tem que ser vencidos. Em zonas sísmicas, assim, que não é o caso do Brasil, né? A gente ouve, né, uma notícia daqui ou dali, de algum abalo muito pequeno, mas faz mais sentido uma estrutura metálica ou uma estrutura de concreto? Aí é projeto, né? Esse é algo que... as duas são muito utilizadas, né? Se num país, o Japão, tem os dois sistemas, né? O concreto é muito usado em zona sísmica, por causa da inércia. Mas a estrutura metálica também pode ser capacitada para isso. Então, não é um empecilho para um sistema ou outro, não. Vocês já comentaram que em grandes vãos, né, se utiliza a estrutura metálica para vencer esses grandes vãos.
Existiu algum projeto onde foi melhor a estrutura de concreto, mesmo tendo em vista essa de diversificação da estrutura metálica para vencer o vão, para ser mais leve, isso que você já comentaram? Tem projetos que você vai estocar, vamos supor que você vai estocar baterias, que tem alto, se começar a pegar fogo, você não vai apagar. Aí aquilo se vincula a um seguro. Então, muitas vezes você tem uma operação logística Legal. num determinado setor que precisa de um seguro. E as seguradoras são capacitadas em avaliar o risco O imóvel. da edificação. Eu vou te dar um seguro de uma operação muito, muito grande, muito importante. O seu projeto está protegido contra incêndio? Deixa eu ver o seu projeto. Sua estrutura é de metal ou é de concreto? Se acontecer algum problema, qual a chance de eu ter que te pagar Uma bolada. uma bolada absurda? Aí, esses fatores, eu vou fazer aqui isso de concreto. Mesmo com toda dificuldade, vai o concreto. É o dinheiro, né? É o dinheiro, né? Porque na ponta existe um risco que alguém quer mitigar, né? Hoje a gente vê muito essa frase, né, que se tornou quase um jargão, a pegada de carbono, a sustentabilidade, como você já comentou lá no início, Rafa, que é um desafio para as empresas, é algo que o planeta busca, né? E qual sistema, vocês já começaram esse assunto, mas qual desses sistemas tem menor pegada de carbono? O aço. Eu acho que poder cravar que sim. Recentemente saiu um documentário do Bill Gates, e ele faz uma análise da geração de gases de efeito estufa. Eu não sabia, segundo os números deles, a produção do concreto, o concreto em si, a cadeia produtiva da extração da pedra, da obtenção do cimento para formar o concreto, é uma das indústrias que mais polui, né? Segundo esses números. O aço é reciclável. O aço é reciclável. Você pode demolir um prédio em aço e reaproveitar. E reaproveitar todas aquelas vigas, aquele aço, você pode derreter de novo e fazer de novo. O concreto não tem jeito. Você quebrou um pilar mal feito, aquilo vai para tudo. Ele pode virar, se você moer, separar o aço dele e moer ele, virar areia, uma areia ou um outro subagregado para fazer pavimento, outra coisa de baixa qualidade, mas o fato do aço ser reciclável, ele nessa parte de ambiental, ele sai ganhando com larga vantagem. E a gente tem empresas que produzem e vendem, comercializam esse aço. Já tem empresas, né, comuns de encontrar no mercado para reciclar esse aço de uma demolição? Sim, é uma indústria corrente. É um mercado. O mercado de reciclagem de aço, ele já existe, ele já tem sua logística própria. Então, o que é mais difícil quero comprar areia proveniente de materiais reciclados. Não é tão simples. O concreto não tem essa questão de sustentabilidade. É menor, né? O que eu vejo aí começando é a transformação de entulho em areia, em agregados, para misturar em massa, para fazer contrapiso, para fazer pavimento. Mas ainda é pequeno. É pequeno porque é o seguinte, o volume que se produz esse entulho é enorme, visto a capacidade de utilização dele. Igual o Fred falou, não é para qualquer lugar que você vai usar esse material. Vai ser um piso, né, de menor esforço ali, de menor tráfego. Então, assim, é uma produção que a solução dada versus o que se produz de entulho, assim, um pouco é irrelevante aí, essa relação. Com toda a experiência de vocês nesse assunto, tem alguma obra que você gostaria de destacar, né, para que as pessoas que nos assistem pudessem ter como exemplo que foi um sucesso no concreto, foi um sucesso na estrutura metálica ou mista, como você já disse? Tem alguma que você possa destacar? Vou citar o shopping Diamond Mall, que foi onde eu fiz meu primeiro estágio de construção civil em 1995. O shopping Diamond Mall fica na Avenida Olegário Maciel, Belo Horizonte, e ele é de estrutura metálica, né? É uma obra para a época, né? Depois foram feitos vários shopping centers, mas na década de 90 ali, uma obra importante.
aqui em Minas e em Belo Horizonte. E ele foi feito em estrutura metálica. E ao longo dos anos, né, ele foi ganhando novos pavimentos de loja. Eram pavimentos de estacionamento, mas ele foi se adaptando, né, com novos pavimentos de loja, e a dinâmica de fluxo foi evoluindo ali ao longo dos anos. Você olha ele por fora, você tem que reparar com cuidado para perceber que ele é de estrutura metálica. A estrutura foi toda revestida, você olha, são pilares enormes com a iluminação, você não percebe. Quem olha por fora assim, se não tiver um olhar cuidadoso, não percebe. Talvez no estacionamento, né, que fica mais evidente. É, mas no estacionamento. Dentro é complicado. No estacionamento, você olha para cima e você vê as vigas de metal lá. Então é uma obra que marcou a minha vida e que, né, eu tive a sorte de trabalhar ali naquele lugar. E eu acho que mostra a versatilidade daquele sistema. Legal. Eu destacaria de novo a questão dos estádios, né, que eu trouxe aqui. Se você pensar, o Maracanã e o Mineirão, né, que foram obras, né, década de 50, Maracanã até um pouco antes, mas Mineirão, uma daquelas obras faraônicas da época da década de 70, 60, né? Época que era marcada por concreto armado. Então, uma cobertura do Mineirão, do Maracanã, aquela coisa em balanço gigantesca, que balançava ali com a torcida pulando, e foi feito de concreto armado, não foi à toa, porque era o que era viável. Então, eu acho que é interessante a gente pensar que existe um contexto histórico-econômico que define as tecnologias construtivas, né? Fato é que, sei lá, não sei quantos anos depois, né, 50 anos depois do Mineirão, a solução, ninguém pensava em aumentar a cobertura em concreto armado. O concreto armado ele já nascia ali fora de cogitação, para aquela obra, né? Em Maracanã também. Agora, Danilo, pegando a parte arquitetônica, a parte artística, o concreto armado ele dá uma liberdade, sim, de criação para o arquiteto. Curvas. Né? Curvas. Congresso Nacional, né? Aquelas formas, as obras ali de Brasília. O aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, o prédio original, ele tem rampas curvas. Quando você embarca, rampas, vãos enormes, bons livres, feito de uma forma que o concreto é uma obra de arte em si, aquelas formas que foram obtidas. Igrejinha da Pampulha, aquelas curvas, né? Aquela torre. Então, o concreto ele dá pro arquiteto uma possibilidade de trabalhar curvas e dimensões que na estrutura metálica é uma régua reta para cá, uma régua reta para lá. Não que não dê para criar. Né? Que não dê para fazer curva, mas aí é muito mais caro. Dá para fazer curva também na estrutura metálica, mas o concreto ele é moldável. Né? Tá certo. Caminhamos para o nosso final. Rafa, gostaria de fazer suas considerações finais sobre o tema estrutura metálica e estrutura de concreto. Eu queria agradecer, foi um bom papo. Acho que isso é uma coisa que não vai sair da pauta, né? São materiais centenários, milenários aí, tecnologias, né? E como eu disse, como historicamente elas vão sendo determinadas a viabilidade, e acho que isso aí, por isso que eu acho que é uma pauta que é sempre pertinente em todas as camadas, né? Quando você pensa na parte de segurança, parte de custo, a parte de prazo, então, enfim, acho que foi um bom papo. Alfredo, suas considerações? Uma ótima conversa. Eu espero que o Brasil cada vez mais evolua nos sistemas construtivos. Eu sou otimista em relação a isso. Espero que a revolução do steel frame chegue de forma aí contundente para balançar os alicerces da engenharia aí, no bom sentido, né? Que é inovações que a gente precisa. Sim. E isso está acontecendo e que os nossos engenheiros e as construtoras, empreendedores, incorporadores se adaptem da melhor forma para isso, que eu acho que é muito bom para o país. Legal. É isso aí, amigos. Já deu para perceber que o sistema construtivo requer experiência.
Se você tem desafios com orçamento, com planejamento, com gerenciamento de obra, nós podemos te ajudar. Entre em contato com a gente e nós vamos conectar você a um especialista para encontrar a melhor solução para o teu projeto. É só mandar uma mensagem ou nos seguir na rede social. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio.